Esse podcast é um oferecimento de Huawei. No Brasil, para o Brasil, mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável. E ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e equipamentos Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com a nossa cobertura especial da FutureCon 2024, diretamente aqui das instalações da ConnectWay no evento, nosso estúdio de podcast, em que a gente recebe um dos nossos primeiros convidados dessa série de podcasts especiais, já desde da FutureCon do ano passado, acho que antes, até na Brint do ano passado. Zé Roberto Nogueira, presidente da BrisaNet, foi nosso convidado e desde então tem participado sempre aqui dessas atualizações periódicas que a gente faz para refletir um pouco sobre o mercado. Obrigado pela presença, Zé Roberto. Boa tarde, Samuel. Obrigado pela oportunidade de estar sempre aqui trazendo a informação nova do nosso segmento que estamos fazendo. O problema é que vocês não param de fazer coisa, né? Então, assim, o ano passado a gente estava falando sobre o que talvez acontecesse com o seu 5G quando você lançasse. Isso aconteceu. A BrisaNet hoje já é uma operadora móvel, já tem uma quantidade razoável aí de assinantes móveis no 4G, já crescendo também no 5G, já entrou nas capitais. Faz um balanço para a gente de como é que está o início dessas operações móveis de vocês, qual que é a realidade que vocês estão enfrentando no mercado hoje. Samuel, o ano final de segundo semestre de 23 e o ano de 24 foi o ano da BrisaNet fazer a grande esteira de produção, desde a prospecção de onde vai uma torre, homologação ambiental, construção, conectar rádio, fazer todo estudo e início da operação. Hoje nós já estamos com mais de 8 milhões de habitantes cobertos com 4G e 5G. Quando a gente fala 4G e 5G, o mesmo equipamento nós configuramos parte de um bloco em 4G LTE e parte de um bloco 5G standalone. Então ele tem a oportunidade de abordar o cliente que está com a plataforma antiga dos antigos celulares e falar em 4G, e quem adquire um celular novo já fala 5G na rede da BrisaNet, ainda com uma boa experiência, uma melhor experiência, que é o 5G SA, standalone. Hoje nós estamos presentes já em 157 cidades. 157 cidades é o fechamento de agosto, que nós não fechamos ainda setembro para o mercado, não estou publicando, mas agosto finalizamos com 157 cidades. Dessas quase 90 cidades, a BrisaNet não tem fibra ótica rede FTTH. Temos fibra chegando, backbone até a cidade. Mas não tem oferta de banda larga Não fixa. tem oferta de banda larga. Então são cidades que nós já iniciamos a operação com a FTTH e o móvel. Desculpa, FWA e móvel. FWA. Então você está usando o móvel, inclusive, para fazer a banda larga fixa nessa cidade. Banda larga fixa nessa cidade, mas é uma operação que está ainda com poucos milhares de usuários, mas já tem alguns milhares. É uma operação ainda assistida. Na rede móvel já temos mais de 200 mil assinantes, consideramos ainda uma operação assistida. Então a linha de produção da construção da rede está bem madura, nós estamos já com know-how muito grande, e nesse momento estamos finalizando toda essa esteira da jornada da venda, que é a plataforma. O principal desafio é entender como é que funciona essa jornada do cliente para aquisição e entrada na base, explicar que a BrisaNet é uma operadora móvel também, porque vocês não são conhecidos como operadores móveis, né? Tradicionalmente é uma operadora de banda larga fixa. Qual tem sido o principal desafio do ponto de vista operacional, comercial? Já tem essa barreira inicial, onde o usuário do móvel entende que a BrisaNet é uma operadora banda larga fixa e tem as 3 tradicionais do móvel, e essa primeira barreira a ser quebrada, que a BrisaNet também é móvel, é um desafio muito grande. Então, nos primeiros meses de uma cidade, a venda ela acontece de forma assim, bem restrita, depois de 4, 5 meses que alavanca mais, depois que tem uma massa crítica de usuário. Mas nesse momento também
estamos fazendo aquele momento que é a experiência de vários canais. Cada canal, cada forma de abordar o cliente, nós estamos também buscando esse amadurecimento. Então, tem um aprendizado aí também. Não dá para replicar exatamente o que vocês faziam na banda larga fixa fazendo móvel. Não dá para ser exatamente tem também, igual. Samuel, que sempre foi colocado o desafio também dos dispositivos existentes. O desafio da compatibilidade. Então, durante o final de 23 e 24, os fabricantes homologaram bastantes modelos, não todos os modelos. Então, tem modelo mais antigo que ele funciona, ele coloca o chip, mas ele não foi homologado, ele não foi atualizado o software. O fabricante já não está mais ali agregando engenheiros para fazer atualização, investindo para atualizar software de modelos que o número de celular não é tão grande, mas existe uma quantidade, são dezenas e dezenas de modelos de cada fabricante. Então ainda tem um percentual grande, em torno de 40% dos celulares que não foram atualizados pelo fabricante. E esses aparelhos têm mais instabilidade. Então nos aparelhos que são homologados não tem nenhuma reclamação, nos aparelhos que não foram homologados, que esses 40%, quando a gente vende, porque o chip funciona, mas tem um pouco mais de estabilidade. Mas a cada dia, mais modelos são homologados. A oportunidade também é os novos celulares que a população está adquirindo. Cada mês o celular está se aproximando aí de um preço mais competitivo para chegar nas classes CD. Então, eu acredito que até o final do ano, o início do próximo celular está... Me parece que existe uma certa frustração no mercado com relação à queda de preços de equipamento, principalmente equipamento 5G, né? Tinha-se a expectativa de que a gente já estivesse falando aí de aparelhos na casa de $300, eventualmente até chegando mais barato que isso, mas ainda o mercado ainda está aí na casa dos $400, $500 os mais baratos. Frustrou um pouco vocês isso? Não, os mais baratos hoje já está na ordem de variando entre R$900, R$1.000, chega semanas que chega promoção na casa dos 800, vai de 850 a R$1.000 os celulares de entrada da maioria dos fabricantes. Então já está abaixo de 1.000 na maior parte do tempo. As empresas, as principais mais fortes do mercado, 5G? as mais fortes do mercado sempre tem ondas de promoção. E o preço na ordem de 900 está sendo médio agora, R$900. Para 5G? Para 5G. Já celular, 5G. Já está um preço médio de R$900. De tanto, nas vários fabricantes. Ainda não chegou nos $100, né? Mas já está na casa de 200 aí, já está conseguindo. Na realidade, acho que quando chegar no preço aí dos R$600, R$650, é o momento da grande transição. É uma expectativa nossa também. Você começou a sua operação, a gente conversou sobre isso no lançamento lá em Fortaleza, com uma expectativa muito grande no porta a porta, que seria uma forma de você conseguir mostrar, inclusive, que a BrisaNet é uma operadora móvel. Porta a porta funciona para venda móvel ou os canais têm que ser outro? De repente, venda em shopping, varejo? Esse é o principal canal. Exatamente essa barreira enfrentada, onde a BrisaNet não é conhecida como uma operadora móvel, o porta a porta é quem faz esse comunicado. Então, para um canal digital funcionar, primeiro o cliente tem que ser abordado por um porta a porta, onde na abordagem explica que a BrisaNet agora também é móvel, não é apenas banda larga fixa. Então, se o cliente não comprou, mas já teve ali uma primeira comunicação, então as próximas abordagens, sendo digital, sendo uma loja parceira, são empresas que parceira da BrisaNet, que empresa de venda de celular, manutenção, eletroeletrônicos, são nossos parceiros. Então fica mais fácil essa abordagem a partir do momento que o porta a porta faz essa primeira interação. Agora, nas suas falas públicas, você tem chamado muito atenção para a questão da necessidade de espectro baixo, né? Espectro na faixa de 700 MHz. Vocês participaram da chamada da Anatel para pleitear essas faixas em caráter secundário, né? Então a BrisaNet levou algumas cidades com caráter secundário na faixa de 700. Você tem falado até da faixa de 600 MHz. O que aconteceu no lançamento do seu 5G que te despertou
para essa urgência, para essa necessidade? Bom, Samuel, quando a Brisnet resolveu participar do leilão, nós fizemos o primeiro plano de negócio baseado na frequência alta. Até porque o leilão dos 700 MHz, a primeira rodada era a nível nacional, não era regional. E não interessava para vocês. Né? Então, a nível nacional, a nossa companhia não ia suportar fazer uma operação nacional. Então, a gente tem um plano, já nascer com um plano sem os 700. Então, nós fizemos um plano mais arrojado, onde o maior adensamento de torres ia permitir uma operação com penetração indoor. Nós temos que fazer uma penetração indoor, não só uma outdoor. Como não temos frequências baixas, nosso cliente tem que estar em qualquer lugar, dentro da casa, fora da casa, funcionando o móvel. Então nós participamos do leilão. A primeira rodada já foi arrematada por um operador que no futuro vai ter problema, vai ter o problema de não poder seguir. Nós colocamos nosso envelope na segunda rodada e tivemos que montar nossa operação sem frequência baixa. Obviamente com maior investimento. Se tivesse 700, a Brisnet estava fazendo um adensamento maior de sites. Então, investimento menor. Então, o mesmo investimento que nós fizemos para a cobertura que em agosto, já cobrindo 8 milhões de habitantes, poderia estar cobrindo 12 milhões de habitantes com o mesmo investimento. Mas, como não saiu, a gente continua fazendo aí um investimento mais adensado. Fizemos aí uma solicitação da frequência em caráter secundário, mas a agência reguladora fez um movimento para buscar um leilão agora no início do ano. Como o leilão é agora no início do ano, a expectativa é essa, nós resolvemos não fazer ainda o investimento no 3,5. Continuamos fazendo nosso investimento no modelo original. Caso a Brisnet venha a ser a ganhadora do leilão no início do ano, a gente faz a mudança dos projetos das próximas cidades, não para as cidades anteriores. Então já dá para a gente dizer com segurança que vocês vão disputar a faixa de 700 quando ela for colocada em licitação. Sim, só que os 700 MHz, no momento de novembro de 21, tinha uma relevância muito maior, tinha um valor. Hoje, esse valor, a relevância é menor. É possível montar nossas operações, obviamente com investimento muito maior, mas não é impossível montar a operação. Então tem que ter o 700 tem um valor possível de ser de conseguir fazer um investimento gerando negócio. Se o 700 vier muito caro, ou seja, ele é complementar, mas inviabiliza a operação. Ele não pode fazer uma operação para investir bilhões no 700. Tudo bem que diretamente você não está investindo bilhões, mas os compromissos acarretam em bilhões de investimento. Então tem um número que a Brisnet já avaliou quanto vale, e até esse número está firme na entrada do leilão. Agora, quanto a arrematar é em função do tamanho desse compromisso. Precisamos muito da tecnologia, vai ajudar bastante, principalmente no Centro-Oeste, onde não temos o 2.3. 2.3. No Nordeste nós temos 2.3 e 3,5, mas no Centro-Oeste só o 3,5. Então, se tiver só o 3,5, sem nenhuma frequência baixa, o adensamento é maior e temos que realmente aguardar ter uma massa expressiva de celulares já novos, já falando 5G. Agora, você já vai começar a fazer os investimentos na faixa de 700 já? Ou você vai esperar um pouco para ver, com o uso em caráter secundário, né? Ou você vai esperar um pouco para ver como é que vai ficar o leilão, para ver se investe agora, não investe? Como é que você está pensando em organizar isso? Não, como o leilão é no início do ano, já estamos no último trimestre praticamente. Já estamos no outro trimestre, o leilão, a expectativa é que seja no primeiro trimestre, essa é a expectativa. Não vamos fazer investimento nos 700 quando o prazo estimado é menos de 6 meses. E um investimento nos 700 agora seria nos projetos que só vai começar na realidade a partir de maio, junho, novos projetos. Porque até maio e junho são projetos que já estão em plena construção, não dá mais para alterar. Então já tem
Tudo que nós vamos entregar até maio, junho, já começou. O terreno já está alocado, já está em operação de legalização, todo o cronograma já está ajustado para isso. Não dá para alterar 2, 3 meses na frente, a gente tem que trabalhar com muitos meses na frente. E eu intuo que a sua estratégia para o Centro-Oeste também passe um pouco por essas definições do leilão. Então agora, aquele plano que você tinha de lançar o Centro-Oeste no ano que vem com parcerias e tudo mais, talvez você segure um pouco esperando o leilão, ou não? Na realidade, desde o início, quando a Brisnet foi para o leilão, a nossa estratégia do Centro-Oeste era entrar na transição de 25 para 26. Então não mudamos, continua a mesma estratégia, a transição de 25 para 26. O ano de 25, logo no início do ano, nós estamos fazendo o nosso plano de formalizar nossos acordos com provedores regionais. Esse mapeamento nós já estamos fazendo há mais de ano, toda a infraestrutura existente, não só dos pequenos provedores, de operadores de rede neutra. Nós vamos fazer uso de infraestrutura existente, de grandes operadores, de operador de rede neutra, do pequeno provedor. Então tem tempo suficiente para aguardar a decisão do leilão e fazer o desenho do Centro-Oeste com ou sem os 700, está em dia. Nós estamos atrasados para isso. Então, o primeiro semestre do Centro-Oeste é fechar acordos. O planejamento da implementação da rede é no segundo semestre. E a implementação mesmo é na transição de 25 para 26. 25 para 26. Interessante que você colocou pela primeira vez a intenção de fazer parcerias também com os operadores de rede neutra no Centro-Oeste. Isso é uma estratégia nova para vocês, né? Porque até então a ideia era ir só com as parcerias com os ISPs locais. Porque além das redes já construídas por os ISPs locais, existem os grandes backbone das operadoras que hoje vocês podem utilizar. Hoje nós já fazemos muita parceria. A Brisnet tem swap com as principais operadoras. Com duas das 3 operadoras, nós temos muito swap de fibra. Então, assim, já... Mas você vê a possibilidade, por exemplo, de delegar para elas a construção da rede, ou você vai querer manter a sua estratégia de você constrói a rede? Não, vamos usar muito... A rede de acesso móvel. Quando ele fala usar a rede de operador neutro, é mais muito backbone. Em algumas cidades pode sim até fazer uma rede de FTTH, mas num primeiro momento nós vamos fazer a operação FWA móvel e híbrido, pode ter uma operação híbrida com FTTH rede neutra. Nós não vamos fazer FTTH num primeiro momento no Centro-Oeste, não está no nosso plano de negócio desde o início. Perfeito. O FWA está funcionando bem lá nas 90 cidades que vocês não têm acesso em fibra e que já começaram a venda de banda larga? Das 90 cidades, na realidade, nós estamos vendendo FWA em 30 e poucas cidades. E funcionou? Não, está em operação plena nessa cidade. Até porque a plataforma do FTTH, do FWA, ela ficou pronta agora em agosto. Então nós começamos a vender já no final de agosto e setembro já foi uma venda já nessas 30 cidades. Agora no mês de outubro a gente está chegando nas demais cidades, até o final de outubro, no início de novembro. A esteira de produção de torre é muito mais rápida do que a esteira de plataforma para dar suporte a todos os canais de venda ou a todos os produtos como o FWA. Então tem muitas restrições ainda que vai fazendo aquele acompanhamento mais de perto. A FWA é o caso. Então nós já temos milhares de usuários do FWA e acreditamos que nos próximos 40, 60 dias as 90 cidades vai estar na venda plena do FWA. Mas agora é só uma questão de ajustar os sistemas, o software interno para você poder dar o atendimento para a cidade. E a contratação também não pode ocorrer tão antecipada enquanto está fazendo uma venda assistida. Então, uma vez maduro o modelo, aí é que começa as contratações. Então, a Brisnet, para chegar nessas 90 cidades, você não vai fazer uma abordagem no modelo digital de parceiro. A primeira abordagem é realmente o nosso PAP, nosso colaborador de porta a porta. Perfeito. Você, durante esse período, você passou também
a participar de algumas políticas públicas tendo acesso a recursos, né? Você conseguiu um financiamento importante do BNDES com o FUST, agora recentemente também venceu o leilão reverso que foi feito pela EAD para cobertura de algumas localidades, 52 localidades, eventualmente até podem vir outras aí se a EAD fizer novas rodadas de licitação, que deve acontecer. Como é que você tem visto o uso desses recursos? Qual que é a preocupação que você tem com relação à continuidade desses recursos? Samuel, o Brasil tem um desafio grande. Eu sempre tenho colocado até o número de... Existe 50 milhões de habitantes, que é 33 rurais, mais o distrito que estão à mercê do mesmo problema, onde está estudante, posto de saúde, escolas, pequenos agricultores. Então não houve no edital do 5G uma proposta robusta para o mundo rural. Não teve. Tanto que lá atrás, política pública nós questionamos até que o 700 devia ser um bloco para o mundo rural e devia ter uma política pública mais arrojada para o mundo rural. Porque se não tiver qualquer política pública que o governo vai implementar, o gargalo é 25% da população que está fora. Então tem que fazer o atendimento com a infraestrutura mais robusta para essa população. Então precisa de muito recurso. O investimento para atender uma área rural de qualquer município de uma forma bem estruturada é 5 a 10 vezes o investimento para atender a área urbana. Então não tem viabilidade se não tiver ajuda da política pública, como por exemplo recurso a longo prazo e taxa subsidiada. É o que nós temos hoje com o FUST. Então o FUST é um recurso que nós inclusive sempre temos defendido que ainda é pouco pelo desafio. Tem que considerar que o Brasil precisa ir até 2030, 2032, 40, 50 bilhões para atender de forma bem estruturada o mundo rural. E o recurso do FUST é em torno de 1 bilhão por ano. A gente até tem certo receio que esse recurso possa diminuir. Até porque, por exemplo, o modelo de renúncia, ele vai impactar bastante, porque o maior gerador de FUST é quem tem a maior base, 99%, 98% da base está em 3 operadoras, que é a geradora principal do FUST, do recurso do FUST. E aí se tem renúncia fiscal, entra metade de dinheiro. A renúncia vai reduzir bastante. Então, a gente tem essas preocupações que esse recurso, a gente já acha que é pouco, 1 bilhão por ano, pela quantidade de investimento que tem que ser feito aí nos próximos 7 a 8 anos, que não pode se pensar em projeto de 20 anos nesse segmento. 7 a 8 anos já é uma eternidade no nosso segmento. Então tem que ser um projeto mais acelerado. Então precisa de mais recursos ainda, que tem outros momentos eu comentei que até no lugar de fechar poderia ter até aí uma taxa de contribuição para engordar essa conta do FUST, eu poderia chamar de FUST 2, que é para ter mais recursos e não está tão limitado, porque quem quer investir numa área rural vai fazer um investimento que já tem um CAPEX elevado e um OPEX que muitas vezes é maior do que a receita que vai gerar, precisa de um recurso incentivado. Então é para ter recurso incentivado na prateleira, que a um ponto de qualquer empresa que mostra um projeto que com 1 milhão vai conectar quantas centenas de pessoas, era um projeto para não ter restrição a esses investimentos. Quer dizer, não tem tanto operador com tanto foco de fazer o mundo rural. Então, quem tem foco em fazer o mundo rural, não era para ter escassez desse recurso e ter recursos mais disponíveis. Então, é nessa busca que o FUST esteja sempre realimentado aí com investimento que pode ser além da contribuição do FUST, mas outros recursos que venham no FUST 2 que venham engordar essa conta. Para a gente fechar, tem uma agenda que surgiu de maneira mais intensa recentemente, com uma manifestação do presidente da Anatel, Carlos Baigorre, e agora reforçada pelo posicionamento tanto da Telcomp quanto da Associação NEL, pela formalização do mercado de banda larga. A gente sabe que existe entre os 20 mil ou mais operadores de banda larga fixa no Brasil, tem uma enormidade de operadores que hoje não reporta dados para a Anatel, não tem contratos de poste, muitas vezes estão de maneira
irregular, utilizando o Simples, constituindo várias empresas, constroem redes sem o devido cuidado técnico, enfim, uma série de problemas que estão começando a aparecer agora de uma maneira um pouco mais flagrante no mercado. Qual que é a tua opinião com relação a esse movimento? A Anatel deve mesmo buscar a formalização desses operadores e qual é o impacto que isso vai ter para esse mercado de banda larga que hoje é importante, é relevante, né? Ele atende boa parte da população brasileira, mas que vai ter que jogar dentro de determinadas regras que pode trazer um custo, uma dificuldade operacional maior. Esse movimento, a Anatel vai ser apoiada pelas associações, eu acredito não só a Telcom, mas a ANEEL também vai participar. Os maiores provedores têm também aí, foco. Por que tem que regularizar? Nordeste, por exemplo, tem no último BGE, deu quase 22 milhões de residências. 22 milhões de residências. Na Anatel tem registrado 7 milhões e meio de banda larga B2B e B2C. Na nossa estimativa, a base no Nordeste é em torno de 15, 16 milhões. Então tem 7, 8 milhões de usuários que não faz parte da base. Então, para o mercado, o mais justo é uma competição bem justa, que é o preço não pode ser baixado pela qualidade ou pela sonegação fiscal. Então o mercado tem que se ajustar, tem que ter primeira base é a qualidade, o consumidor tem que ter um bom serviço, os impostos têm que ser pagos, porque ficou uma diferença muito grande do operador que está fazendo a forma adequada e o operador que não está pagando nenhum imposto, nenhum poste. Então tem um descasamento muito grande. O problema maior é imposto e poste, no teu ponto de vista. Depois gera um outro risco grande, um grande risco que vai surgir, eu já estou estimando no futuro, um provedor que está num bairro, periferia, tem 3, 4 mil usuários, ele não paga poste, não paga imposto e nem aparece na agência reguladora. Então esse usuário é o usuário que está fora do regulamento. Ele não faz parte do... o consumidor não vai ter o mesmo direito do outro consumidor. E ainda abre uma janela muito grave de risco, que é o crime digital. Nesse momento agora que está em grande expansão o IA, então aquele operador que fazia o crime digital individual ali no teclado, digitando e tentando acessar uma grande empresa e sequestrando dados, eu acredito que no futuro próximo vai ter, ele está ali fazendo o uso de uma IA e esse equipamento vai estar lá num provedor que não tem registro nenhum, embaixo de uma operação que não aparece, ela está totalmente fora do radar do órgão regulador ou do Estado. E esse equipamento vai ficar gerando crime digital em volume muito mais expressivo. Se o foco era grandes operadoras, agora pode ser grandes empresas, agora pode ser pequenas empresas. Vai fazer 2, 3 empresas, vai fazer milhares de empresas pequenas, sequestro de dados, cobrando ali valores menores e não pode ser rastreado. Um crime, pedofilia, não pode ser rastreado. Nossa empresa todo dia recebe solicitação da Polícia Federal para ele informar quem estava acessando um determinado IP, em determinado horário, um ano atrás, e a gente tem que fazer ali, todos os logs que forem gerados, a gente tem que entregar. E esse provedor que está totalmente informal? Então, um sequestro, um crime financeiro, pedofilia, tudo isso vai ficar na sombra. Então você tem um risco muito maior. E esse operador, normalmente ele até uma agressão muito maior, que ele defende com os dentes ali o território onde ele opera, e onde um operador aí, que tem uma operação dentro dos padrões nem pode operar, porque não consegue atender aquele bairro. Então aquela população não vai poder ser atendida por um operador que está todo dentro
do regulamento da agência ou em dias com tributação. Ou se a gente chega a maior problema aí. É um grande desafio que a Anatel vai ter, porque obviamente são milhares de operadores que estão nessa situação, mas o problema vai se acumulando, né? Então, se a agência não faz nada, daqui a pouco a gente tem mais da metade do mercado aí completamente fora do radar e completamente fora do controle da agência. Samuel, eu acredito que com essa tecnologia existente hoje, dá para buscar recursos tecnológicos que traga ali uma certa alerta de provedores que têm uma informalidade muito grande. Então isso é possível, tecnicamente, já buscar ferramentas que tragam alertas, e a agência hoje tem aí toda uma estrutura em cada estado de fiscalização, e fazer uma fiscalização mais cirúrgica, já com certos alertas gerados por uma plataforma que possa ser implementada. Até porque a gente tem visto a Anatel, por exemplo, ter que executar ordens judiciais e ter que cumprir determinadas obrigações ali que vêm de outros atores, como o Ministério da Fazenda, Supremo e tudo mais, bloquear uma plataforma de rede social, como aconteceu agora recentemente com o X, né? Ou eventualmente ter que bloquear as plataformas de apostas, né? Não adianta nada você fazer isso para um conjunto de operadores e fazer para todos, né? Então, como é que você fiscaliza todo esse resto do mercado? É possível, tecnicamente, gerar alguns alertas. Viu? Se um provedor de um bairro que não tem nenhum cliente registrado, mas alguém forneceu o link, ele tem um IP, existe um IP que embaixo daquele IP tem 5.000 pessoas trafegando na internet. Então, tem possibilidade de fazer aí um rastreamento para ter alguns alertas, porque os IP, o NIC-BR, distribui IP para CNPJ, e cada um desses IP pode, no futuro, uma ferramenta pode estar fazendo alguma medida de rastreamento para detectar alto volume de tráfego que não está sendo, que está embaixo do radar. Então é uma forma de gerar alerta e chegar aí a Anatel. Para a gente fechar, Zé, eu não gosto de deixar você embora sem pegar a sua percepção sobre alguns aspectos da economia da região que você atua. O Nordeste, a gente sabe que é uma região economicamente muito ativa, mas ao mesmo tempo muito sensível, né? Tem disparidades de renda muito grandes, tem desafios específicos, e a gente está vendo uma discussão aí muito grande com relação ao impacto que essas plataformas de aposta, as bets, têm tido no poder de consumo da população, quanto que isso está afetando ou não está afetando o poder de compra, a disponibilidade das pessoas para adquirirem outro serviço. Qual que tem sido a sua percepção? Semana passada eu estava conversando com o CEO de uma rede de supermercado. O supermercado está sentindo um impacto, eu acho que ainda maior do que o nosso, do setor telecom. É comida, né? É que o nosso é 70, 80, 90 reais. Mas, por exemplo, a Bolsa Família, principalmente, que todo valor é transformado basicamente em alimento, o que eu ouvi de um dono do supermercado é que clientes que estavam fazendo ali sua aquisição de alimento com aquele valor, tá ficando basicamente sem dinheiro para comprar, nem 20% do que comprava antes, gastando todo o valor direto com esse site de aposta. Então, a Bolsa Família, que está com essa forte tendência de vício, é o que vai ser mais impactada, e vai impactar muito os pequenos negócios de cidades isoladas. Por exemplo, uma cidade lá no interior do Rio Grande do Norte, no interior da Paraíba, o recurso é gasto ali. Bolsa Família, aposentadoria, o dinheiro fica no local. Ou ele está comprando alimento, está comprando um serviço de internet, algum serviço local. Todo o dinheiro fica ali. Agora não. O dinheiro está saindo de forma via Pix, de uma forma rápida, longa distância. Sem produzir nada, né? Sem produzir nada, e não só tirando dinheiro de circulação local, mas gerando impacto na uma coisa básica, alimentação. Então a gente vê isso como um problema muito grave. Em cidades menores ainda é a situação pior. Em cidades menores do interior do país, o recurso
basicamente aposentadoria e Bolsa Família. Qualquer cidade do interior do Nordeste, não sendo as grandes cidades, Vive a renda, desses. a economia local é aposentadoria, principalmente aposentadoria rural, porque um agricultor rural, a mulher se aposenta com 55 e o homem com 60. Então a maioria das casas tem 2 aposentados e o Bolsa Família que veio ajudar de forma bem elevada. Não existe uma geração de renda de agricultura expressiva no Nordeste ou até no Norte. Então esse recurso está sendo aí desviado Se e vai esvaindo. gerar impacto muito forte nessas regiões mais isoladas. E certamente o setor de telecom vai sentir isso também, se é que já não está sentindo. Sim, vai impactar. Sim. Quando eu falei no supermercado que é o mais grave, no setor de telecom, Já foi. vem também em seguida. É por isso que é importante a gente ter esse termômetro lá na ponta. E você tem essa experiência aí de viver essa economia, que é a economia real do Brasil, no seu dia a dia. Zé Roberto Nogueira, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, compartilhando um pouco da sua experiência, da sua visão de mercado e da sua trajetória aqui conosco. Obrigado pela Obrigado, participação. Samuel, pela oportunidade. Estamos sempre disponíveis aí para atualizar o nosso segmento e principalmente nossa região. Obrigado, Zé Roberto. É isso, pessoal. Essa foi mais uma entrevista que a gente traz aqui, com vários temas. Essa entrevista aqui está riquíssima de informação. Agradeço mais uma vez a generosa audiência de vocês. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.